Olá, meus queridos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. Vai nós aqui, fazendo mais um vídeo. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o verdadeiro sacrifício. Essa pessoa, tem muita gente aí hoje aí, deixa o cabelo crescer, barba crescer, e gente que estão na mídia faz isso, eu já vi. Gente, isso já era, acabou isso aí, já era, gente, acabou. Por exemplo, pessoa que deixa a barba crescer, ou o cabelo crescer. Sabe o que é isso? Isso aí chama voto de Nazireu. E quando o homem fazia isso, ele não podia comer nada que vinha da uva, não podia ir em enterro, em velório, ou seja, podia ser até de seu pai ou da sua mãe. Se a mãe dele morresse, ele não podia ir no velório, porque não poderia chegar perto de mortos, perto de corpo morto. Ele não podia comer nada que vinha da uva. Então, logo, se um camarada faz voto de Nazireu deixando a barba crescer, cabelo crescer, estava em voto de Nazireu. Então, logo, ele não pode nem tomar da Santa Ceia do Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que Oséias disse, o meu Deus usando Oséias, o meu povo perece porque falta conhecimento. Né? João 5,39, Jesus vai dizer, examinai as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Agora, Deus vai repreender a pessoa que deixa a barba crescer, o cabelo crescer? Não. Só que isso aí não é recebido, gente. Eu falo na Bíblia, diante da Bíblia aqui. Não é recebido. Eu vou mostrar para vocês o único voto que Deus recebe. O único voto que Deus recebe na Nova Aliança, que é no Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Inclusive está lá em Atos dos Apóstolos. Porque como eu disse aqui nos vídeos anteriores, né, as cartas paulinas, que vai de Romanos até Filemon, todas essas cartas é para mim e para você. Okay? Igreja primitiva. Embora que toda a Bíblia serve para nós, claro, Deus está falando conosco em toda a Bíblia, Deus revela-se para nós. Mas as cartas paulinas, que vai de Romanos a Filemon, essa carta todinha é para mim e para você, ok? Então, para com esse negócio. Por exemplo, quer ver? Vou ler para vocês aqui, não estou inventando, não é Bíblia. Números, capítulo 6, olha só. E fala desse voto aqui de cabelo grande, deixar cabelo crescer, lembra de Sansão? Cabeludo. O próprio Arão era um nazireu. Ezequiel era um nazireu. Quem não sabe, Ezequiel tinha um cabelo muito grande. E outros homens mais. Mas vamos tá aqui. Números capítulo 6, presta atenção. Ó. E o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passará, nem passas, enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira. Ou seja, então ele não pode tomar suco de uva, não pode tomar Santa Ceia. Nem no altar ele pode subir. E para com isso. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Faz isso aqui, ó. 1 Samuel 15, 22. Eu tô ensinando aqui Bíblia, ok? Bíblia. Meu negócio é Bíblia. 1 Samuel, quer agradar a Deus? Faz isso aqui, ó. 1 Samuel 15, 22. Olha só. Samuel, porém, respondeu. Isso aqui Samuel está falando com Saul, tá? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios,
quanto em que obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal de idolatria. Viu aí? Então, quer agradar a Deus? Obedeça. O maior voto, o maior sacrifício é a obediência à palavra do Senhor. Tanto que, olha só, por que que Davi pecou? Davi pecou igual Saul. Mas por que que Davi obteve a misericórdia de Deus e Saul não? Tem uma revelação, tá? Que veja bem, Davi, ele pecou contra a santidade de Deus, né? Lembra que ele estava com Batseba, né, esposa de Urias, né? Pois, além de tudo, cometeu um homicídio, né? Mandou matar Urias. A esposa de Urias engravidou dele. Deus não deixou o menino viver. Às vezes a pessoa olha que Deus é ruim, Deus não deixou a criancinha viver. Não, criancinha de Deus já está com ele. Quem precisa de Deus para ter uma salvação, para não ir para o lugar errado, é eu e você, que já se conhecemos, temos pensamento, sabemos o que é certo e o que é errado. Criancinha não, criancinha já é de Deus, aquela criancinha é de Deus. Então quem tinha que fazer um concerto com Deus era Davi e a Batseba. Por isso que a criancinha, Deus não deixou a criança viver. Embora que Davi buscou com choro, com lamentação, com jejum, mas não teve jeito. Então, mas por que que Davi obteve misericórdia de Deus? Porque Davi pecou contra a santidade de Deus. Tanto que não está na Bíblia, está mais aqui a história da igreja. Se você for aprofundar, você vai contar a história que Davi estava na casa dele, o pessoal foi tudo para a porta da casa de Davi com pedra na mão para apedrejar Batseba, porque eles ficaram sabendo. Aí Davi falou com ele assim: olha, o Senhor apareceu-me essa noite e perdoou meus pecados e o dela. Aí o pessoal falou assim, o pessoal sabia, falou assim: então se perdoa, então entra no Santo dos Santos. Porque para quem não sabe, Davi era sacerdote também, além de rei, ele era sacerdote. Então ele podia entrar no Santo dos Santos, Davi podia. Então Davi vai, como você sabe, era amarrado uma corda na cintura do sacerdote, e nessa corda tinha uma sinetinha. Por quê? Porque se a pessoa entrasse no Santo dos Santos em pecado, de lá ele não saía. Então de lá de fora o pessoal puxava ele com a corda e estava morto. Então Davi entrou no santuário, entrou na presença de Deus, chegou no Santo dos Santos, passou uns instantes, a sinetinha bateu. O pessoal gritou de fora: morreu. Vão puxar. Aí começou a puxar. Quando ele veio puxando, Davi sai andando. Realmente ele tinha caído, mas ele caiu com a imensa presença de Deus dentro daquele lugar onde estava o propiciatório, né? Dentro do propiciatório é a tampa da arca, em cima os dois querubins, né? Com as asas abertas, um olhando para o outro. Para que servia aqueles dois querubins? Aqueles querubins estavam ali para guardar a santidade de Deus. Por isso que os dois filhos de Arão morreu lá em Levítico 10. Né, que eles entraram e ofereceu fogo estranho. De lá de dentro que eles não saiu, né? Os querubins matou os dois lá dentro. Queimaram. Ah, Deus é ruim, não. É o juiz de Deus. O juiz de Deus é. Quem peca morre. Por exemplo, você pega um carro sem habilitação, bêbado, e funda debaixo de uma carreta e morre. Deus é ruim? Não. É o juiz de Deus. Deus falou que você tem que andar na lei, você tem que, para dirigir um carro, você tem que tirar uma carteira, tem que ser habilitado. Então é o juízo de Deus. Deus não é ruim, não. Ruim é eu e você que faz coisa errada. Amém? A gente está dando para entender até aí? Mas e por que que Saul não teve perdão? É porque o pecado dele já foi contra a autoridade de Deus. E você não pode pecar, nem você tem que evitar de pecar contra a santidade também. Tá? Eu não estou aqui defendendo o pecado, não. Você não pode pecar contra a santidade e muito menos contra a autoridade de Deus. Então Saul não teve perdão porque ele pecou contra a autoridade de Deus. Lembra o que Deus mandou fazer? Olha, Saul, você pega o exército e entra no arraial dos amalequitas, e a primeira pessoa que você quer que você mata é o rei, o Agag. Porque esse Agag era tão ruim, gente, que ele chegava
cidade, a primeira pessoa que ele matava era as criancinhas para ver os pais sofrer. Aí depois matava os pais, de tão ruim que ele era. Aí Deus falou com Saul, eu quero ver a mãe dele chorar igual as outras mães chorou. E o que Saul faz? Saul chega lá, a primeira pessoa que ele poupa é o rei Agag. Aí que Agag ofereceu dinheiro para ele, bens. Infelizmente isso não vem nem da agora, não. Infelizmente, olha os políticos nossos como é que estão aí, né? Injetou dinheiro, eles vão pro lado errado. Aí trouxe Agag, aí colocou na arraial. Aí o que Samuel fez? Deus falou com Samuel, vai lá, Samuel, e fala com Saul. Aí Samuel chega, vê aquele, o mugido de boi e tal. Aí Samuel fala assim, que mugido de boi é esse? O que Saul fala? Não, é que eu trouxe as coisas melhores pro tesouro do Senhor. Mentira, ele trouxe foi para ele. Aí quando sai lá, ó Agag, o rei Agag. O que Samuel faz? Samuel pegou a espada, os profetas Samuel pegou a espada, falou assim, assim diz o Senhor, Deus, o Senhor disse foi assim, ó. Aí cortou o pescoço dele, fora e matou. O Senhor falou foi isso aí. Aí Saul começou, Samuel, busca o Senhor, e a Bíblia vai dizer que Deus não respondia a Saul nem por Urim e nem por Tumim. O que é isso, Urim e Tumim? Quando Deus mandou Moisés fazer a roupa sacerdotal, não sei se vocês já viram a roupa sacerdotal, tinha um bolso muito grande aqui, e no bolso tinha um quadradinho que tinha 12 pedras. Cada pedra representava um filho de Jacó, que são as 12 tribos. E dentro desse bolso era posto 2 bastonetes, desse tamanhozinho assim, ou 2 pedras. Dentro, um era escrito Urim e no outro era escrito Tumim, que tem o significado de luz e perfeição. Urim, luz, Tumim, perfeição. Era posto ali dentro. Então, quando Deus não queria falar com o homem ia procurar o sacerdote. O sacerdote falava assim, ó, você vai enfiar a mão aqui e vai tirar. Se você tirar Urim, Deus quer falar com você. Mas se você tirar Tumim, Deus não quer falar com você. E Saul enfiava a mão, só tirava só Tumim, Tumim. Deus não quer falar com você, não. Nem em sonhos Deus quis falar com Saul mais. Deus rejeitou ele de toda maneira mesmo. Quando que Deus levantou Samuel para ir lá em Belém para ungir Davi no lugar de Saul. Então foi por isso que Saul não teve perdão, mas Davi teve. Tanto que, olha o que Deus vai falar de Davi, olha só. Davi pecou contra a santidade de Deus. Olha só o que Deus vai falar de Davi. Vamos ver o Salmo 89. Salmo 89. Olha só. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento para vocês verem. 89, 20. Olha o que Deus fala de Davi. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com meu santo óleo, e a minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte. Tá vendo Deus falando? Eu achei o meu servo Davi, com meu santo óleo ungi. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Olha o que Deus fala de Davi. Aqui, olha só o que Deus fala de Davi. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É Deus falando. Ele fará tudo o que for a minha vontade. Então Davi fazer tudo que é a minha vontade. Ou seja, Davi não pecou contra a autoridade de Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele pecou só contra a santidade. Já Saul pecou contra a autoridade. E pecar contra a autoridade de Deus não tem perdão. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe
Espero que esse vídeo, esse estudo tenha te agradado e tenha acrescido no seu currículo espiritual. Pois estaremos postando mais vídeos aqui, tá? De antemão, de novo, torno a pedir, inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe, para que você venha receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo aqui, ok? Que Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e fique com Deus.